Muito bem, e ainda na esfera desta coisa do voto impresso e não sei o quê, deixa eu dizer uma coisa, o Bolsonaro iniciou uma campanha contra o Roberto Barroso como nunca aconteceu na República, de um chefe do Executivo escolher um ministro do Supremo como alvo fixo. Né? É um troço absolutamente insano, absolutamente incompreensível e absolutamente injustificável. Porque fica parecendo que o voto impresso depende da vontade do Barroso, o que é mentira. Se o Congresso aprovar, está aprovado. Agora, a depender do que aprove, vai ser barrado pelo Supremo, porque se houver quebra de sigilo de voto, vai ser barrado. Agora, não é só o Roberto Barroso, como nós veremos. E o ataque que ele faz ao ministro é um troço vil. Né? Vai lá. Barroso, por exemplo, Barroso. Ele vai ficar surdo. Alguém sabe o que mais credenciou o Barroso ir para o Supremo? Ser advogado terrorista Cesare Battisti, italiano. Para o Barroso, ele não é um assassino. Ele não destruiu 4 famílias. Ele é uma pessoa decente, honesta. Né? Então, como ele foi advogado, o PT gostou dele, entre outras coisas, ele defende o aborto, a liberação de drogas. Ele defende um montão de coisa que não presta. Não presta. Ele acha que ele é o máximo. Ele se acha o máximo. Tá certo? Agora ele tem o limite dele. Eu tenho os meus limites, ele tem o dele. E ele está abusando, né, de hoje. Há muito tempo. Fecha São Paulo e vai amanhã. O outro que morreu, fecha São Paulo e vai ver Palmeiras e Santos no Maracanã. Esse é o exemplo de Copacabana. Presidente, o senhor consegue ser tão nojento às vezes, tão asqueroso, tão vil. E esse às vezes também é um jeito de dizer, né? Vou começar pelo ataque ao Bruno Covas. Começa que um cara que ataca um morto, que não pode nem se defender. Eu disse aqui à época, quando o Bruno foi, primeiro que ele foi assistir ao jogo, seguindo os protocolos de segurança, estava tendo jogo lá, enfim. Aqui, ele não estava mantendo regras de restrição em benefício pessoal, era em benefício dos paulistanos, e estava muito claro que o Bruno tinha ido ao Maracanã se despedir da vida, praticamente. Foi ver o último jogo em companhia do filho, seguindo os devidos protocolos de segurança. Esse ataque é uma das coisas mais... O Bolsonaro não tem o menor respeito pelos mortos, e quem não tem respeito pelos mortos, essa é uma outra máxima do tio Rei, não tem respeito pelos vivos. Entende? Ele desacraliza a morte assim, porque todo mundo morre um dia, o sujeito... Eu não sou coveiro. Há traços. Eu não estou dizendo que o presidente seja um psicopata, mas evidentemente há traços de psicopatia. Aí são característicos, se não é, não estou dizendo que seja, não sou especialista. Agora, essa impiedade, essa incapacidade de empatizar, de se colocar minimamente no lugar do outro, de saber que quando faz um ataque como esse ataque reverbera no filho, um adolescente, no filho do prefeito, que já não está aqui para poder dar resposta. Isso é nojento. Isso é asqueroso. Isso daí define caráter, cara. É por isso que você pega os seus amigos todos, quando você precisa, você joga na rua, você não está nem aí. Que nem com eles a empatia existe. Se eles passam a contrariar seus interesses, a sua vontade, nem diálogo há. É chute no traseiro mesmo. Por isso que quando você tem que fazer acordo, tem que ser como você faz no Centrão. Tem que pagar muito caro.
Né? Quanto ao ministro Barroso, a posição Battisti, como ele chama, né? A posição em relação ao Battisti, eu mesmo fui contrário. Agora ele é advogado. Eu não endossei absolutamente nada. Eu era a favor da extradição daquele assassino vagabundo. Agora o ministro estava atuando como advogado. Lembre-se, Bolsonaro, que o Queiroz tem advogado. O Adriano da Nóbrega tinha advogado. Sabe aquele miliciano que seu filho condecorou? Tem advogado, tinha advogado. Né? Os milicianos amigos do Queiroz têm advogado. O Flávio Bolsonaro tem advogado. Você acha que os advogados concordam com o Flávio Bolsonaro? O advogado tem uma causa e ele vai pegar essa causa de acordo com as regras do jogo e com as leis. Ele não precisa estar identificado com a causa. Quanto à questão de aborto, de droga, reduzir, o ministro é a favor da droga, a favor do aborto, isto é uma vulgaridade, isso é um absurdo, ainda que as posições possam não ser as minhas, vamos ver. Tenha mais respeito. Agora, o que isso tem a ver com a questão do voto impresso? É só para demonizar o ministro. É inaceitável. E aqui, mais uma vez, eu falo ao Centrão. Ô Lira, você vê que ele não vai parar. Ô Ciro Nogueira, ele não vai parar. Ainda que essa relação possa ser boa para o Centrão, considerem que o impeachment pode ser mais barato. Até porque na hora do financiamento de campanha ele vai jogar vocês na boca da cobra. Ou não vai? Vai. Já está fazendo isso. Transformou o financiamento. Hoje o financiamento de campanha virou uma tramóia do Centrão. E nós sabemos que se for o valor que ele diz querer, a eleição vai ter que ser financiada por narcotráfico, por crime organizado, por traficantes de Deus. E está sobrando no colo de vocês. Pensem bem. Pensem bem. Porque o Ciro Nogueira, o que ele lhe prometeu, que eu sei que prometeu, aqui ó, olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ciro, o que ele lhe prometeu, ele não está cumprindo. Arthur Lira, você não só foi vítima, foi alvo de uma ameaça do Braga Neto, como também tem uma promessa que o presidente fez que ele também não está cumprindo. E você tem um instrumento para fazer a coisa certa. Pensa nisso. Tem uma nota do TSE. Quero ver o que você faz ao sentir que sem você eu passo bem demais. Canta isso pro Bolsonaro, Lira. E venho até emoção. Exatamente. E é a nota do TSE, molecada. Enquanto o Bolsonaro fazia esses ataques, todos os presidentes do TSE desde 1988 divulgaram uma nota defendendo a urna eletrônica e o modelo das eleições no Brasil. Assinam o texto 9 ministros do Supremo Tribunal Federal. Da atual formação, apenas Cássio Nunes Marques ficou de fora. Não teria sido chamado por não ter feito parte ainda do TSE. No texto, os ministros e ex-ministros afirmam que o Congresso e o Tribunal conseguiram eliminar um passado de fraudes eleitorais. Eles sustentam que desde a implantação do voto eletrônico em 1996, jamais houve qualquer episódio de fraude nas eleições. A nota reforça ainda que as urnas eletrônicas são auditáveis em todas as etapas do processo e o voto impresso não é um mecanismo
adequado de auditoria. Obviamente não, né? Até porque se ganhava a eleição na base do mapismo, a hora de fazer um mapa ali. Né? E claro, o Bolsonaro quer deixar a nação em suspensa, porque fica assim, ganhou, não ganhou, assim, o Peru, né? Termina a eleição, depois fica lá, quem ganhou, quem será?